Irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 17, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação, a instrumentação, que é a parte 1, o tema, o grupo. Então, nós estamos tratando do assunto, de uma elaboração, de um planejamento, de um grupo espírita nos primórdios, Então, o que significa de uma elaboração nos primórdios? Muitas pessoas, eu tenho que dizer isso, muitas pessoas às vezes deixam de frequentar determinadas casas espíritas e reúne um grupo e pensa assim, diz assim uns aos outros: vamos fundar uma casa espírita? Vamos. Aí reúne lá umas 8, 10 pessoas, alugam um departamento, um salão, vamos pensar assim. E ali, a primeira coisa que as pessoas se preocupam, que essas pessoas se preocupam, é em sentar-se e receber espírito. Esse é o primeiro tiro no pé. Eu vou explicar. Esse é o primeiro erro. Ah, mas fulano, cicrano, já trabalhava da casa espírita tal. Aqui nós temos desses 10, a pessoa fala assim: aqui nós temos fulano, cicrano, que já há 10 anos já trabalha com a sua mediunidade. Aqui nós temos cicrana, bertana, que já faz 10 anos também que trabalha com a sua mediunidade. Você acha certo que essas pessoas, por já terem trabalhado, em outras casas espíritas, você acha certo eles, naquele novo grupo, já se sentar e já iniciar recebendo espírito? É lógico que não. É lógico que não. Como numa casa espírita que funciona normalmente, quando chega um médium de uma outra residência, de uma outra casa espírita que lá desistiu, qual o papel do presidente sério? Qual o papel daquela casa séria? Veja bem, gente, isso tratando de casa séria. Se o presidente, se os membros daquela casa são sérios, por exemplo, chega até a casa onde eu trabalho um médium de uma outra casa, que eu sei que lá faz 20 anos que esse médium trabalha. Uma história só para você entender. Eu sei que naquela casa lá ele trabalhou 20 anos na psicofonia, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Tá bom. Então ele chega: oi, Luiz Antônio, tudo bem? Olha, eu mudei da minha cidade para cá, então eu gostaria de frequentar aqui a casa que você dirige. Tudo bem? Foi tudo bem. Seja bem-vindo. Só que, aí começa. Só que, por um processo de homogeneização, eu vou pedir a você que integre o grupo de estudo aqui da casa. Esse é o correto, gente. Luiz, mas eu já trabalho há 20 anos. Não,
Você trabalhou lá. O sistema lá era um. Nós não podemos desfazer e nem misturar. Você vai ter que... O certo é você integrar aqui o grupo de estudos para que todo mundo te conheça. Porque nós somos amigos, você entende, meu amigo? Mas ninguém mais te conhece. Então você passe a frequentar os estudos dessa casa. Mas quanto tempo é esse estudo? Não, é de 6 meses a 1 ano. Se a pessoa é bem intencionada, ele permanece. Se não, ele pica a mula para outra casa espírita. Porque as pessoas acham que só trabalha a mediunidade quando recebe espírito. E não. Só trabalha a mediunidade quando a pessoa opta pela transformação moral, a mudança de caráter, de hábito e de comportamento. Não é nem receber espírito. É a reforma íntima que se dá a lapidação, a educação. Então, meu amigo, você vai frequentar os estudos dessa casa, você vai criar uma homogeneização com a casa. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então aquela pessoa começa. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Daí 1 ano, mais ou menos, ele está conhecido por todo mundo. Já se integra à família. Aí sim, ele pode passar a fazer parte do grupo mediúnico de desobsessão. É um crime pegar, vou usar esses termos, tá? Me desculpe. É um crime pegar a primeira pessoa que chega de uma outra casa espírita e já colocá-lo à mesa mediúnica de desobsessão sem a homogeneização, sem a camaradagem, sem o vínculo de amizade uns com os outros. Porque médio, gente, é egoísta. Médio é invejoso. Médio é ciumento. Médium, perdão do termo, médium não presta. O médium está sentado ali, você vai entender por que eu estou dizendo isso. O médium está sentado ali, de repente, ele olha do teu lado esquerdo, do teu lado direito, e vê um médium novato. Ele baixa o padrão vibratório e pensa assim: quem que é esse engraçadinho? Eu estou aqui nessa casa há 10 anos estudando. Esse engraçadinho chegou agora. E o presidente já o colocou para trabalhar? Ah, mas eu vou ter que ter uma conversa na reunião de diretoria. Você percebeu a sutileza? Você percebeu uma brecha que as trevas estavam precisando para poder infiltrar no grupo e destruir tudo. Então o presidente, tendo bom senso, conhecimento, ele não permite essa brecha. Não, meu amigo, você é muito bem aceito aqui nessa casa, graças a Deus. Só que você vai criar um clima de homogeneidade com a casa. Nos estudos aqui dessa casa. Eu vou apresentar você a todos lá no curso. Vou apresentar você. Olha, gente, aqui encontra-se o Godofredo. O Godofredo ressuscitou.
O Godofredo, ele frequentou 20 anos na casa de fulano de tal, numa outra casa espírita, na cidade dele. Mudou para cá. Então, eu quero apresentar a vocês, esse é o Godofredo. Ele já lá ele atuava na psicofonia, nos trabalhos de desobsessão, mediúnicos, desobsessão, mas como aqui é norma da casa e é uma norma de disciplina, de hoje em diante ele fará parte dos estudos com vocês aqui nesta casa. Tudo bem? Uma salva de palmas para o Godofredo. Seja bem-vindo, Godofredo. Olha só que maravilha. Todo mundo ali se sente... Porque médio não presta. Médio é orgulhoso. Médio é inflamado. Médio é igualzinho estupim de dinamite. Qualquer coisinha está pegando fogo. Qualquer coisinha está explodindo. Médio tem o temperamento, entendeu? Qualquer coisinha tem que estar tomando sertralina, ele tem que estar tomando diazepam, entendeu? Médio é egoísta, é orgulhoso, porque ali ele trabalhou e trabalha. Se ele vê um outro, e se o outro não for apresentado pelo presidente da casa espírita, ele se inflama. Ele baixa o padrão vibratório e os espíritos das trevas ali infiltram, destrói tudo. Então o presidente da casa, tendo bom senso, conhecedor de tudo isso, ele age dessa forma. Agora você percebe que ser presidente de uma casa espírita séria não é brincadeira? Por que que eu digo casa espírita séria? Porque eu não quero entrar no mérito das não sérias. Porque cada um responde por si. Então vamos tratar das casas espíritas sérias. O presidente sério, os médios sérios. O que pode, o que não pode, não é uma questão que pode, o que não pode. A questão é que o processo é sutil. O processo é imperceptível. Médio não é gente. Médio não é gente. Ele para pôr o rabinho embaixo das pernas e sair igual um termo que eu conheço aí no canhã, é com pouco custo. Médio é encrenqueiro. É da natureza do médio ser encrenqueiro. E ainda encontra brecha, aí que complica tudo. Mas tem que ser dessa forma. Não podemos aliciar ninguém e colocá-lo ali à mesa para trabalhar nos trabalhos de desobsessão, sem antes ser apresentado a toda a casa e sem antes participar dos estudos da casa, pelo menos uns 6, 8, 10 meses, 12 meses. Então, é por isso que se recomenda uma longa meditação antes de decidir quanto à composição humana do grupo. Olha só. O presidente da casa, o responsável pelo grupo da casa, antes dele decidir qualquer coisa, ele necessita de uma meditação longa antes de decidir quanto à composição do grupo, humana do grupo. Quem, meu Deus, me inspira, me intui? Quem, meu Deus? Porque no princípio é assim.
É no princípio isso. Depois, quando a casa já funciona 20, 30, 40, 50 anos, aí é diferente. Por que é diferente? Porque todo mundo já se conhece. Então, depois de uns 10, 15, 20 anos, existe ali as reeleições, não é? Chapas, reeleição. Então, aqueles que se candidatam à presidência, aqueles que se candidatam a vice, tesoureiro, vice-tesoureiro, enfim, são todas pessoas que se conhecem ali dentro da instituição. Aí é mais fácil. Mas no princípio é um pouquinho complicado. Então, para não fazermos o convite senão aqueles dos quais podemos contar com o mínimo de compreensão, entendimento e entrosamento com os demais. Isto nos leva a uma outra questão, que deve ser logo decidida: quantos componentes encarnados deve ter um grupo? Isso. Quantos componentes encarnados deve ter um grupo? Você sabe me dizer? Nem eu sei te dizer. Porque isso é relativo. Por que é relativo? Porque existe casas espíritas que são tão pequenininho o grupo que tem 2, 3, 4, 5 membros. Mas tem casas espíritas, como a casa espírita que eu conheço em São Paulo, de um amigo meu, que na época ele era presidente na casa, nem sei se hoje é. Porque lá de 3 em 3 anos eles trocavam de presidente, que é o correto, que nós já tratamos em vídeos anteriores. Nada de presidente de honra, nada de presidente faraó, nada de presidente vitalício. Isso é resquício da vaidade humana. Isso é obsessão. Nada disso. Então, uma casa lá, por exemplo, 3.000 pessoas por dia eles recebiam. 200, 300, 400 membros que trabalhavam no departamento voluntário, de voluntários. Então, uma casa dessa, quantos membros no grupo ela deve ter? Só as casas, de acordo com o tamanho do trabalho que eles possuem, que o presidente mais outros têm condições de enumerar. Nós não podemos agir com arbitrariedade e dizer 10, 12, 14 se atende 3.000 pessoas. A experiência recomenda que os grupos não devem ser muito grandes, pois quanto maiores, mais difícil mantê-los em clima de disciplina e harmonia. Leon Denis, em seu livro No Invisível, sugere de 4 a 8 pessoas. Isso é relativo, o que Leon Denis sugere. Você consegue entender aqui na íntegra com todos nós aqui? Nós acabamos de dizer isso. O grupo, de acordo com o tamanho da instituição, que deve saber, né, o tamanho do grupo. Agora, o que nós entendemos aqui é que, por exemplo, se eu tenho 80 pessoas
preparadíssimas, né? De confiança, que posso entregar toda a responsabilidade a eles, então que eu divida 80 em 8 grupos de 10. 10 pessoas em cada sala mediúnica de desobsessão. Porque essa casa desse amigo meu, essa casa espírita desse amigo meu lá em São Paulo, tinha mais de 200 salas de trabalhos mediúnicos de desobsessão. Então, pensando por esse lado, 8 salas, cada sala, 10 médiuns. Cada sala de 10 médiuns, um doutrinador. É mais fácil a disciplina. É mais fácil você lidar com aquele clima entre aqueles 10 do que lidar na disciplina com aqueles 80, todos ao mesmo tempo. Tem casas espíritas que optam pelas rodas de médiuns. O que isso significa? Colocam 10 médiuns aqui numa roda, 10 médiuns ali em outra roda, mais uma roda ali, mais uma roda ali, e cada roda de 10 médium, um doutrinador. Isso vira uma bagunça. Isso não é aconselhável devido ao atrito no ar do barulho e a falta de concentração, porque médium, mesmo no silêncio, ele quase não concentra. Agora imagina eu aqui na roda que eu me encontro, preocupado com a roda do vizinho, preocupado com a outra roda, preocupado com a outra roda, com o que os espíritos estão falando lá. Porque é assim, gente. Como disse no início, eu vou dizer, médium não é gente. Ele fica preocupado com o problema alheio. Ele não se preocupa com os problemas dele. Ele não se preocupa. Ele quer ouvir o que o espírito do lado ali está dizendo. E quase sempre ele pensa assim, ainda bem que eu não sou desse jeito. Ou ele pensa assim, será que aquele espírito lá está falando para servir para mim? Só pode ser, depois eu vou tirar isso a limpo. Eu não vou suportar isso. Então o melhor é que cada 10 médium trabalhe em salas individuais, separadas, para melhor disciplina. O grupo pode funcionar bem até com 2 pessoas. Olha aqui. Pois segundo a palavra do Cristo, bastará que 2 ou mais se reúna em seu nome para que ele aí esteja. Precisa dizer mais alguma coisa? É aquilo que eu acabei de dizer alguns minutos atrás. Tem casas que tem um grupo pequenininho, 2 pessoas, 4, 5 pessoas. Então, como formar ali 10 grupos de 10 pessoas? Se só tem 5 pessoas. Agora, tem casas que a demanda é maior. Então, se naquela casa ali eu sei que tem 60 médiuns, vamos dividir esses 60 médiuns, cada qual, né, 10 em 10, né, 6 salas de 10 médiuns, cada uma com um doutrinador, e por aí em diante. Então, por isso que é difícil estipular. Tem que ser tanto para essa, tem que ser tanto para aquela. Ali o bom senso é que prevalece neste momento. A prudência, a lógica, o raciocínio. Nós temos que raciocinar. Porque, por exemplo,
tem 60 médios numa instituição espírita. Uma sala só. Todos os 60 médios sentados. Um só doutrinador. Isso é imprudência. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de raciocínio. Isso é falta de lógica. Porque não dá tempo, em 1 hora e meia, aquele doutrinador atender aqueles 60 médios. Ora, por que não divide 60 médios, 10 em cada sala e um doutrinador em cada 10? Ah, mas nós não temos 6 salas. Não temos? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir. Hoje vai comparecer 10 médios. Amanhã vai comparecer mais 10 médios diferentes. Depois de amanhã mais 10. Enfim, todos os dias da semana haverá trabalhos mediúnicos de desobsessão. Então os médios que comparecerem na segunda não comparecem mais a esta semana. Só na próxima segunda. Isso é uma questão de disciplina. Porque o fator não é receber espírito. O fator é lidar com as almas. O fator é a autoevangelização, a autoeducação. Até o próximo vídeo, no próximo dia.